Eu abandonei a ideia de cura com 5 anos no processo. Por que eu abandonei a ideia de cura nesse período? Vivenciando todos os dias as mesmas coisas, sem conseguir desenvolver nada, sem conseguir sentir nada diferente, a não ser aquilo que foi sentido no dia anterior. E aquilo que eu sentia, que eu sentiria amanhã, é o que eu estava sentindo hoje. Então, em um momento de consciência, eu comecei a perceber que não existe mais nada a ser feito. Não existiria mais nada a ser feito e procurar a cura dentro daquela situação, dentro dos 5 anos, já era uma coisa que eu já tinha jogado a toalha. Eu estava querendo encontrar um jeito de ficar pelo menos dependente das situações. E mesmo assim, estava sempre difícil de encontrar uma saída, uma via alternativa. Eu já tinha certeza que viveria daquela forma até o último dia da minha vida. Eu chegaria à velhice dentro dessa situação, ou não. Poderia ir embora, para outro plano antes mesmo disso, não tirando a minha própria vida, mas de uma outra forma, sei lá, poderia acontecer. Também foi nessa mesma época que muitas coisas aconteceram. Foi o momento onde eu comecei a perceber, porque eu não estava mais focado nessa cura e nem estava mais focado na questão do tempo da cura. Então comecei a fazer investimento em mim mesmo, estudando, fazendo atividades que dava para fazer naquele momento, estudando para atiçar essa questão da neuroplasticidade, que o nosso cérebro realmente é dotado disso, e não sabia que ações como essa tão simples, junto a outras atividades também que são simples, iria ser o protocolo ideal para que eu alcançasse essa situação que eu não chamo de cura, eu chamo de transformação. E por qual motivo eu chamo de transformação? Pelo simples motivo que quem entrou lá atrás no processo não é esse que fala contigo hoje, aqui. Então, através disso, eu comecei a produzir meu próprio protocolo. Iniciei com a minha própria desobediência mental e fui estudando aos poucos como contornar as situações e não chegar de frente com a mente. Que eu percebi que muitas vezes quando eu ia de frente, quando eu batia de frente com a mente, ela, maestra, conhecedora de tudo, acabava me dando nocaute. E aí eu caindo sem possibilidade alguma de levantar. Desobediência mental foi um processo de refinamento, onde eu entendi que, como eu não posso ir de frente ao agressor, eu tenho que fazer um caminho paralelo, de lado ali. Se possível, fazer a volta, contornar ela, até um ponto onde a observação consciente me permite mostrar mais um pouco da minha força, fazendo a medição. Aos poucos eu vou medindo. Se por acaso não tem mais contato, não tem agressão, não tem conflito, é o momento de colocar mais um tijolo nessa construção. Então, é algo real isso que eu estou falando para você. A desobediência mental é um processo onde você fica primeiro consciente dos pensamentos que você tem durante o dia. Você vai fazer um mapeamento, manhã, tarde e noite, vai notar que tipo de pensamentos são mais predominantes e vai prestar atenção que os pensamentos que você teve hoje foram os mesmos pensamentos de ontem e serão os mesmos pensamentos de amanhã. Então, transformação, ela sempre será muito mais satisfatória do que a própria ideia de cura. Porque, Germano, a cura é menos valiosa do que a própria transformação. Ora, a cura é uma manifestação, é um reparo sobre aquilo que está já quebrado, que foi danificado, diferente de uma transformação, que é aquilo que vem novo, resetado, modificado, adaptado a viver em circunstâncias onde você pode colocar, realmente pesar a mão e aquela pessoa vai ter a inteligência emocional para lidar com a situação. E essa foi uma das melhores decisões que eu tomei diante do meu processo com a depressão.